Bem, a questão não é tão simples quanto parece, né? Então eu vou respondê-la por blocos, a fim de que vocês possam compreender melhor e estarem firmes na palavra do Senhor. Bem, uma primeira coisa aí que a gente precisa compreender é que o homem ele não tem uma alma. Biblicamente falando, o homem é uma alma. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, a palavra do nosso Deus, ela fala da criação do homem. E diz que foi feito da seguinte maneira: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Segundo a palavra do nosso Deus aqui, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Ele não passou a ter uma alma, ele tornou-se alma vivente. Então o que é alma? A alma é a junção do pó mais o fôlego de vida. Então o homem ele é formado dessa maneira, e quando ele morre, o pó volta à terra como era pó, sem inteligência nem nada, e o fôlego volta como fôlego para Deus. Nós vamos ver isso em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz o seguinte: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa palavra espírito aqui é ruach, e essa palavra aqui é uma palavra hebraica que significa respiração, fôlego, vento, né? Então quando Deus soprou o fôlego lá, é isso que ele está chamando de espírito, ou seja, o fôlego não tem pensamento, não tem razão nem nada. O pensamento do ser humano estava no cérebro. Só que o cérebro, feito de pó ali pelas mãos de Deus, só funciona quando tem energia. Por exemplo, vamos pensar aí numa lâmpada. Para que você tenha luminosidade, não adianta você só ter o equipamento físico da lâmpada. Você precisa também ter energia elétrica. Computador. Se o seu computador não tiver uma fonte de energia, ele não funciona. Você não tem acesso às informações que estão gravadas ali no HD. Por isso é que você precisa de energia elétrica. E quando vem a energia, aí você consegue ter acesso às informações que estão dentro. Da mesma forma, o ser humano. Deus fez um maquinário físico ali, como a lâmpada, ou como o HD ali do computador. E ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ou seja, era a energia que faria então o ser humano se tornar uma alma. Então essa palavra espírito aqui não deve ser entendida como um eu dentro de mim mesmo. A alma é o ser completo. Olha só a coisa interessante, em Deuteronômio, tem uma passagem muito interessante falando a esse respeito. Deuteronômio capítulo 10, verso 22, diz assim: Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Então fala que eles foram para o Egito, ali Jacó com a sua família, que eram cerca de 70 almas. Então não era os fantasminhas lá e tal, tudo. É que almas é pessoa. Você vai ver ali em Atos, por exemplo, na conversão do Pentecoste, né? Você vai ver que foram agregados naquele dia à igreja quase 3.000 almas. E que em toda alma havia temor e tal, tudo. Então, alma, biblicamente falando, é pessoa. Tá? É lógico que vai ter algumas versões aí, alguns textos que vai causar uma dificuldade, mas aí você precisaria de um conhecimento um pouco mais profundo. Como, por exemplo, o texto de 1 Reis, capítulo 17. Elias ressuscita o filho da viúva. No versículo 21, ele fala assim: Rogo, ó Senhor, que a alma do menino volte a entrar nele. Ora, se a alma vai voltar a entrar, significa que a alma saiu.
mas não entendam assim. A palavra no hebraico lá é nefesh. E nefesh quer dizer respiração ou vitalidade. Algo que a vitalidade ou que a respiração volte a entrar nele. E não exatamente uma entidade que sai e fica aí, né? Então, os mortos, eles não perdem a sua alma que vai para lá. O pó volta à terra como era e o fôlego volta a ser fôlego. Isso, tanto de ímpio quanto servo de Deus, volta a ser fôlego e volta para Deus, né? Como fôlego de vida. A prova disso nós vamos ver também nas passagens de Eclesiastes, capítulo 9. A fim de que a gente possa compreender que o ser humano não é uma entidade viva que depois da morte há vida, né? Em Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz assim, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você sabemos que morreremos mais cedo ou mais tarde se Cristo não vier. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ora, se há uma evolução espiritual e tudo mais, obviamente, quando ele morre, ele continua sabendo alguma coisa, mas a Bíblia fala que os mortos não sabem coisa nenhuma. E diz mais ainda: não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Apagou tudo, é o que diz a Bíblia. Também não tem sentimentos. Olha o verso 6, Eclesiastes 9, verso 6. O seu amor, o seu ódio, sua inveja já pereceram. Já não tem mais parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então a Bíblia fala que os mortos não têm participação nenhuma aqui. Então, esses mortos que estão trabalhando no espiritismo, essa ideia aí, pode ter certeza que são demônios, fingindo-se de mortos, porque será um meio deles enganarem as pessoas. As pessoas acreditam nisso e tudo que ele falar vai ser aceito. E eles falam coisas, obviamente, contra a palavra de Deus, como nós veremos aí a seguir. Olha o versículo 10 aí, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, quando o homem morre, o que sai é o fôlego, que volta para Deus, e o pó volta para a terra. Toda a sabedoria que tinha no homem está no cérebro, mas o cérebro está sem energia, então ele não funciona. E a energia não tem as informações que estão no cérebro, ela retorna para a fonte. Assim como você, ao tirar algo da tomada, a energia volta para a fonte e fica lá. A Bíblia não ensina vida após a morte, né? E isso é um primeiro fator que a gente tem que compreender. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Mas e a passagem de Tessalonicenses que diz que, Tessalonicenses 5:23, né, que o seu corpo, alma e espírito sejam santificados até a vinda do Senhor. A Bíblia divide o homem em três ênfases, que são as habilidades físicas, mentais e espirituais. Então, físico quer dizer o corpo, correto? A mentais, ela quer dizer espírito, está falando do psique. Ou você pode inverter também, porque a alma tem essa conotação também nas palavras ali. E a outra refere-se ao lado espiritual nosso. Então, físico, mental e espiritual. Então, o servo de Deus deve ter desenvolvimento em todas essas áreas. Quando você busca originalmente nas palavras, você vai ver que ela tem significado de fôlego, ela tem significado de mente, ela tem significado de vitalidade, e nunca, em nenhuma parte da Bíblia essas palavras são empregadas no sentido de uma entidade, né, que sai do corpo quando o homem morre. Bem, biblicamente falando, a alma não é imortal, né? O Senhor Jesus mesmo, ele disse, olha, não temais o homem que mata o corpo, mas não mata a alma, né? Quando ele diz assim. Mas temei antes aquele que pode lançar tanto o corpo como a alma, né, no inferno. Então, se a alma fosse imortal, Deus não empregaria então essa palavra dizendo que ele poderia fazê-la morrer.
Segundo, um texto muito interessante é Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, verso 4. A Bíblia diz assim: pois todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a Bíblia fala que a alma é mortal, porque nós, seres humanos, somos a alma. E se estiver separando, né, como aconteceu no texto de Tessalonicenses, você pode verificar que a palavra alma está no sentido ou de mente ou de espiritualidade. Em Ezequiel 18, verso 20, também diz a mesma coisa. Ó, a alma que pecar, essa morrerá. Eu tenho que acreditar na Bíblia. A alma não é imortal. Em Timóteo está escrito o seguinte. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. A qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. Então Deus é o único que possui a imortalidade. Ora, se Deus é o único imortal, quem mais é imortal com ele? Vai falar, mas e os anjos? Os anjos são imortais? Os anjos são imortais condicionalmente, enquanto eles obedecem. Se eles desobedecerem, eles vão morrer. Como aconteceu com o diabo e seus anjos, que vão ser destruídos, vão morrer e são anjos. Então, o homem, ele não é imortal porque ele pecou. E para que ele tivesse imortalidade, teria que permanecer na obediência. Não existe imortalidade em desobediência. Agora, o único que tem imortalidade independente, diz a palavra de Deus aqui, é só o Senhor. Então a alma não é imortal. Esse é um conceito falso, a fim de que nós pensemos que quando a pessoa perece, ela na realidade está viva em algum lugar, né? Essa é uma teoria que o Espiritismo é uma teoria que nasce, né, por conta aí das filosofias dos povos antigos, babilônicos, medo-persas, e que foi transmitida pelo mundo aí através dos gregos. Nos livros de Aristóteles, por exemplo, e Platão, você já pode encontrar aí o dualismo grego. Qual era a ideia? Eles diziam que a alma era presa no corpo. O corpo era mau e a alma era boa, e o corpo era a prisão da alma. E que quando a pessoa morria, a alma era liberta, então ela agora passava a evoluir, a estar no estado de perfeição, gozo e graça, né? Então foi daí que nasceu essa teoria e que vem até os nossos dias aí, tem ganhado muitos adeptos, tem sido ensinada continuamente pela televisão, porque o inimigo quer preparar você para as manifestações que ele vai fazer agora no final do tempo, a fim de que você pense de um modo espírita, e quando o diabo for se manifestar, ele vai vir disfarçado de teu parente que já morreu, e aí ele vai dizer mensagens contrárias à palavra de Deus. E olha, esse engano será tão tremendo que até os escolhidos que estudam bastante se perderiam se Deus não abreviasse os tempos. De tão tremendo que será esse engano. Então nós temos que estudar mais. O homem, ele é uma alma, não é imortal. Bem, essa pergunta eu vou responder para vocês fazendo outras perguntas. Pensa aí. Uma pessoa que está na presença do Senhor, lá no céu, louva ao Senhor? Obviamente, né? Não existe possibilidade de uma pessoa ir ao céu, estar na presença do Senhor e não louvá-lo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 6, versículo 5. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Salmo 6, verso 5.
Na morte não há lembrança de ti, Senhor. E no sepulcro, quem te dará louvor? Essa resposta aqui, essa pergunta que ele está fazendo, é uma pergunta retórica. Ela já vem com a resposta. No sepulcro não louva-se ao Senhor. Quem morre não louva ao Senhor. Vamos ver outras passagens a esse respeito? Salmo 88, verso 10 a 12. E no livro de Salmo, capítulo 88, verso 10 a 12, também vai falar um pouquinho a respeito. Diz assim: Mostra tu maravilhas aos mortos, levantam-se os mortos e te louvam, é anunciado o teu amor na sepultura, a tua fidelidade na destruição, sabem-se as tuas maravilhas nas trevas, e os filhos justos na terra do esquecimento. Todas essas perguntas aqui são perguntas retóricas, trazendo já a resposta negativa. Não se louva ao Senhor quando se está morto. Salmo 104, verso 33, é uma passagem aqui interessante. Ela diz assim, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, porque depois que eu não vivo mais, eu não canto mais ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Senhor enquanto eu existir. Ora, quando eu morro, acabou. Só cantarei enquanto eu viver, enquanto eu existir aqui. Depois que eu morrer, acabou, passou. Ainda em Salmo, no capítulo 115, verso 17, esse aqui já é para determinar essa questão e pôr uma pedra aí, né? De que os mortos não louvam ao Senhor. Salmo 115, verso 17, diz assim: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Então, só aqui já dá para a gente começar a colocar em dúvida o uso de Lucas capítulo 16, ali a parábola do rico e do Lázaro, como a doutrina espírita, como propagadora da doutrina espírita. Porque a palavra do nosso Deus diz claramente que os mortos não louvam ao Senhor. Ora, como é que eu posso estar à presença do Senhor e não louvá-lo? Mas aí o rapaz pode mencionar ali, bem, ali no capítulo de Lucas não está mencionando louvor nenhum mesmo, por enquanto está de acordo. Mas Salmo capítulo 146 vai começar a colocar a questão mais patente aí de que isso é um pensamento equivocado. Querer entender o Espiritismo a partir de Lucas 16, você vai contradizer toda a Bíblia, querendo tomar por doutrina uma parábola, quando isso não se faz. Já já a gente fala sobre esse assunto. Em Salmo 146, versículo 2 a 4 diz assim: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, porque só se louva ao Senhor vivo. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, porque depois que eu morrer, acabou, não canta mais louvores a Deus. Não confieis nos príncipes e nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o fôlego e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Olha que coisa tremenda. Como é que a pessoa tem consciência, está louvando a Deus ali, ou então está conversando como Lázaro, ou como o rico está conversando ali, sendo que quando ele morre, a Bíblia diz que perece todos os seus pensamentos. Texto que está em harmonia com Eclesiastes capítulo 9, verso 5 e 6, dizendo que perece todos os seus pensamentos, sua memória cai no esquecimento, não tem sentimentos, não tem nada. Então só essas passagens aqui já traria uma enorme contradição se nós entendermos que Lucas 16, verso 19 em diante, a parábola do rico e do Lázaro, esteja falando do Espiritismo.
Nós vamos ver que essa passagem é uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma história contada, fictícia o que aconteceu, com o objetivo de ilustrar algo por detrás dela. Ela apenas é um símbolo. Então você não deve pegar o símbolo e aplicá-lo literalmente. Você deve buscar compreender o que está por detrás, o que ele trazia por ensinamento. Por exemplo, temos a parábola das 10 virgens ali, um casamento do Oriente, e era o costume que 10 virgens aí acompanhassem ele, né? Jesus está ensinando pra gente, com essa parábola, que no meu casamento tem que ter 10 virgens, ou ele está ensinando que no final do tempo, quando ele voltar, haverá duas classes de pessoas, as que se prepararam e as que não se prepararam. Obviamente a resposta B aqui, né? A segunda. Ele não está falando que no meu casamento tem que ter 10 virgens. Ele está me ensinando que no final do tempo, uma parte da igreja vai estar sem o Espírito Santo e a outra vai estar preparada, tendo o Espírito Santo, para entrar com Cristo nas bodas. Então as parábolas você tem que entender o que está por detrás e não tentar entender literalmente. Senão, ao ler Salmos 23, vamos começar a comer gramas, né? Quando você observa Lucas 16, o versículo 14, você compreende qual a razão de Cristo ter contado essa parábola. Que não era explicar vida após a morte. O contexto não diz isso. Isso é uma regra de hermenêutica. Olha o contexto. Porque você querer tirar um texto do seu contexto é causar um pretexto, né? Então nós precisamos olhar o texto, e no contexto, no versículo 14, diz assim, que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Jesus contou a parábola porque eles eram avarentos. O que ele está querendo falar aqui é que aquele que não usa do dinheiro que Deus deu para você para ajudar os pobres, os necessitados, vão se perder. Agora ele não está dizendo aqui que quando o homem morre, ele na realidade não morre. Ele está vivo, ou vai para a glória, ou vai para o inferno. Vamos ver a própria parábola, porque ela tem detalhes aí que deixam muito claro que nós não podemos pegá-la literalmente e aplicá-la como uma doutrina. Primeiro, se você observar, a salvação nesse texto aqui é por obras. O rico vai se perder porque não fez boas obras. E o mendigo vai salvar porque ele sofreu. Se você for estudar soteriologia, você vai perceber que a salvação não é pelas obras. Romanos 3:28 diz que nenhumas obras da lei, nós somos justificados pela fé sem nenhuma obra da lei. Em Romanos capítulo 3, verso 19 e 20, diz que ninguém será justificado diante de Deus perante as obras da lei. Enfim, são várias passagens. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não das obras para que ninguém se glorie. Então aqui já é uma contradição já doutrinária. Se eu for pegar literalmente, eu vou começar a crer em salvação por obras. Segundo passo. Eles estão batendo o maior papo aqui. Ambas as classes têm consciência. O rico, que foi para o inferno, e o mendigo, que foi para o seio de Abraão, e o Abraão também que morreu e que está lá, né? A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, fala que os mortos não sabem nada. Em Salmo 146 diz que perece todos os pensamentos deles. Com essas passagens, a gente começa a perceber outro conflito. Se eu entender literalmente isso aqui, vai causar conflito com as Sagradas Escrituras. E eu tenho que buscar harmonia delas e não contradição. Os textos, eles são harmônicos, eles não são opostos.
A Bíblia num canto ela não está dizendo uma coisa e no outro vai dizer outra. Outra coisa aqui que é muito interessante. A Bíblia revela aqui que quem morre vai para o seio de Abraão. Agora a pergunta. Para onde que foi Abel? Abel foi o primeiro salvo a morrer. Para onde foi Abel se ele morreu antes de Abraão nascer? Então aí nós já vemos mais uma outra incoerência. Agora uma incoerência gritante que a gente vê aqui nesse contexto aqui é que se o Lázaro com o Abraão estão no seio de Abraão, considerado como céu, como paraíso, e o rico está lá no inferno, eu começo a compreender que o céu e o inferno é um do lado do outro, é emparelhado, dividido por um abismo. Por quê? Porque o Abraão fala isso, ó. Ali no versículo 25, o Abraão, ele falando ali com Lázaro, ele falou, nossa, você aprontou demais, agora você está aí pagando. E o verso 26 ele fala assim, além disto, está posto um grande abismo, abismo é buraco, está posto um grande buraco entre mim e vós, de sorte que quem quer passar daí para cá não vem, e de sorte que quem quer passar daqui para aí também não pode. Percebemos aqui claramente que o céu e o inferno estão um do lado do outro na parábola. Se você pegar literalmente, vai ter que entender que Cristo não subiu para o céu e nem os mortos serão jogados, os ímpios serão jogados no lago de fogo, né? No abismo, no Hades. Não, eles não vão ser jogados, porque está um do lado do outro. Então não tem coerência. E olha, a parábola aqui, além de o céu e o inferno ser um do lado do outro com um buraco, não é um buraco distante. Por quê? Porque eles estão conversando. Tem que ser uma distância razoável para conversar, para dialogar. Então o céu e o inferno é bem pertinho um do outro. Isso é muito incoerente. É incoerente também porque João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente percebe aí, na palavra do nosso Deus, que Deus é amor. 1 João aí, capítulo 4, verso 8. Deus, ele é o próprio amor em essência. Deus é tremendo em amor. Agora, me diz aí, onde é que você vê amor num Deus que coloca pertinho ali do lado, que dá para contemplar ali com o olhar e bater um papo, ele coloca um filho lá queimando e a mãe aqui dentro do céu olhando o filho queimar lá? Isso é Deus de amor? Queridos, isso põe a Bíblia em completa contradição. Logo, a maneira correta de se entender isso aqui é como uma parábola. E o que Cristo quis dizer é que aqueles que têm dinheiro, que foi um dom que Deus deu, e ele não aplica para ajudar as pessoas, e até mesmo a obra do Senhor, ele vai se perder com os seus talentos. É isso que a Bíblia está ensinando nessa passagem, né? O próprio Abraão aqui no final do tempo fala assim, olha, para que um morto fale com o vivo tem que ressuscitar. Então não existe essa conversa aí de que a parábola do rico e do Lázaro ela traz a doutrina do espiritismo. Aparenta sim, mas você deve entendê-la no sentido harmônico das Sagradas Escrituras. Se você observar as passagens mesmo que eu mostrei que os mortos não louvam ao Senhor, você vai ter também uma ideia que vai reforçar essa apresentação que eu estou fazendo, e você vai compreender que a parábola do rico e do Lázaro não pode ser entendida assim. Bem, essa passagem é muito mal interpretada aí por conta das traduções aí, né? Primeiro, acrescentaram um que nesse verso aí de Lucas 23, verso 43. Em verdade te digo que, esse que não tem no grego, tá? Não tem no verso original, então esse que já não existe.
Outra dificuldade aqui é que é o seguinte: o tradutor era ele que tinha que colocar a pontuação, porque no grego original não tinha. Então, alguns optaram por colocar uma interrogação, outros um ponto final, outro um ponto e vírgula, enfim. Então dependia muito da compreensão do tradutor, da maneira com que ele compreendeu o texto. E ele colocou uma vírgula num lugar aí, né, que deu uma ideia errada do texto. Então quando o texto diz lá, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, ele acrescentou o que? E isso virou a ideia comum de que quando o Jesus Cristo morreu, ele foi ao paraíso, já ficou esperando o ladrão e se encontrou com o ladrão naquele mesmo dia lá no paraíso. E isso não é a verdade bíblica. Olha só que coisa interessante. Como não tinha pontuação, mudando-se a pontuação, a gente pode ter ideias diferentes. E a ideia desse texto, que a gente deve ter desse texto, ela deve estar de acordo com toda outra passagem da Bíblia sobre o estado do homem na morte. Um texto incidental, um texto mencionado sem ter a intenção de explicar aquele assunto, ele deve ser explicado pelos textos sistemáticos. Essa é outra regra de hermenêutica. E o texto sistemático sobre o estado do homem na morte é Eclesiastes, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Esses versos eles devem ser decorados. Todo cristão precisa ter de cor esses versos, a fim de não ser enganado pelo espiritismo. Então o texto ele deve ser lido dessa maneira: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje eu estou te dizendo, você vai estar comigo no paraíso. E não que você vai estar comigo no paraíso hoje, que é completamente diferente. Ele disse, hoje eu estou dizendo para você, que era um costume da época empregar o hoje ali para enfatizar aquilo que está se dizendo. É bem semelhante como em verdade te digo. Ele não precisava dizer em verdade, mas era a maneira deles enfatizarem, né? Então ele disse, hoje eu estou dizendo para você, você vai estar comigo no paraíso, mas não deu tempo. E a prova de que essa é a verdadeira tradução do texto, a verdadeira compreensão que se deve ter, é porque em João capítulo 20, Jesus, depois de estar morto por 3 dias, ele ressuscita. E olha só que coisa interessante ali. A primeira pessoa a quem ele aparece é Maria. E no verso 16, Jesus fala para ela, Maria, chama ela pelo nome. E ela, voltando em hebraico, lhe diz, Rabone, que quer dizer mestre. Verso 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não voltei para o Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que volto para o meu Pai, para o vosso Deus, para o meu Deus e vosso Deus. Olha que coisa interessante. Jesus ressuscitou e disse que não tinha ido ao Pai, não tinha ido ao paraíso. E que ele iria depois da ressurreição. Então, Jesus não subiu aquele dia no paraíso. Então, se ele não subiu, não poderia estar lá com o ladrão. O ladrão está aguardando, como diz Hebreus 11, com todos os profetas está aguardando a recompensa. Paulo disse, né? Eu vou morrer agora, né? Já combati um bom combate, e a coroa da justiça está guardada que o Senhor vai me dar naquele dia. Eles não estão lá, não receberam a recompensa ainda, estão aguardando a ressurreição, que é o que a Bíblia ensina. Então, não entendamos mal essa passagem aqui. A ideia é, hoje eu estou te dizendo, você vai estar comigo no paraíso. Não, a Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. Se você olhar ali, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, em João capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus diz ali no versículo 23, teu irmão ressurgirá. E a Marta responde para ele, eu sei, Senhor,
que o meu irmão ressurgirá no último dia, na ressurreição do último dia. Então os mortos que morreram salvos não estão lá na glória, tá? A Bíblia fala claramente que eles vão ressuscitar na ressurreição do último dia. E essa ressurreição do último dia, ela é claramente apresentada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, está falando sobre a morte. Ele diz assim: não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aqueles que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele, por meio da ressurreição. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, não seremos melhores que os que morreram, não iremos antes para o céu do que aqueles que morreram. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, vão voltar a viver. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa tremenda. Ora, se quem morre salvo já está lá na glória, para que Cristo vai descer para fazer ressuscitar e para levar de novo? Isso não faz sentido algum. Os mortos estão aguardando, como diz Hebreus 11, como disse Paulo, estão aguardando a recompensa. E ela virá quando Cristo voltar. E ele ressuscitará os mortos. Em João, capítulo 5, verso 28 e 29, está escrito o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, quando Cristo vier, ele vem para trazer a vida eterna para os seus filhos, e infelizmente os outros recebem a condenação. Isso ocorrerá então a ressurreição e não reencarnação. A prova de que a Bíblia não ensina a reencarnação é Hebreus. O livro de Hebreus, capítulo 9, está escrito o seguinte, lá no versículo 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então olha só a coisa interessante. A Bíblia fala que o homem morre uma só vez. Então a chance que a gente tem de escolher é exatamente agora, e não esperar a morte, porque quando esperou a morte, aí já pode fazer o juízo desse aí, porque já está selada a sua vida, seja para salvação, seja para a perdição. Ele já morreu, já fez o que tinha que ser feito, né? Então não existe a reencarnação. Aí você pode mencionar, mas e aquela passagem que os discípulos falam lá do cego? Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Irmãos, quem fez essa pergunta não foi Jesus, foram os discípulos. E a resposta de Jesus, ela mostra que ele não pensava como eles, e mostra também que na mente de Jesus não existe lei do karma. O que é a lei do karma? Os espíritas, né, e os budistas também ensinam que o que você fez aqui você vai acabar pagando. Então, se você tem um pecado hoje aí, você não venceu, um defeito, na outra encarnação você volta sem um braço, sem uma perna, com problema mental para pagar esse preço. É você se burilando, você se melhorando, né? É evolução espiritual. Então isso aí é simplesmente um absurdo. O que Jesus responde? Jesus responde assim: olha, esse homem ele não nasceu cego nem porque os pais dele pecaram, nem por causa do pecado dele.
Jesus fala, ele nasceu cego para a glória de Deus. Ou seja, Jesus não respondeu que ele nasceu cego por causa das outras vidas. Ou seja, ele matou a lei do karma, porque se ele realmente ensinou isso aí, como os espíritas pretendem, por isso que eles fizeram um evangelho segundo Allan Kardec, para explicar isso, e tem que ser segundo Allan Kardec, porque segundo a Bíblia não dá para levar adiante. Jesus respondeu uma afirmativa tremenda, que se ele soubesse a lei do karma, ele teria dito, não, ele morreu, ele está dessa maneira por causa das vidas passadas, mas ele não disse isso. Ele disse que é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está com um defeito, Deus derrama graça adicional para ela. Por exemplo, como Tony Melendez, que toca violão com os pés. Deus dá bênçãos para essa pessoa, e muitas vezes essa pessoa é que está mais próxima de Deus e que vai ter a salvação. Coisa que, se ela não tivesse aquele problema, aquela dificuldade, ela não enxergaria as beneficências de Deus e nem estaria buscando a presença de Deus, como acontece com muitos que têm perfeição física e mental. Então, não existe esse negócio de karma e reencarnação, né? O que existiu foi encarnação de Jesus Cristo, né? Que veio do céu e se tornou homem, e ao homem está ordenado morrer uma só vez. É assim que ensina a Bíblia, e ponto final. Haverá a ressurreição quando Cristo voltar, e ele vai levar os salvos para a glória. Então os salvos não estão lá, porque se estivessem lá ele não via buscar quem já está lá, não é verdade? Então, irmãos, eu quero salientar aos olhos de vocês aspectos espíritas para vocês compreenderem bem. Por quê? Porque o diabo entrou nas igrejas, e essas mensagens estão nas igrejas. Então essa ideia de o rapaz morreu, ele está lá na glória com o Senhor, isso é espiritismo. Quando a pessoa morre, ela vai para o pó, o fôlego volta para Deus e ela fica aguardando a ressurreição. E Cristo vai levar os salvos para a glória quando ele voltar. E a questão do inferno? Não existe inferno agora. Se você observar, em Tessalonicenses fala que os salvos irão para o céu. E para que eles vão para o céu? Para participar da segunda fase de julgamento. A primeira fase de julgamento define quem é salvo e quem é perdido. Cristo vem e busca os salvos. João capítulo 5, verso 28 e 29. A segunda fase, nós mesmos participaremos do juízo. Na primeira só participamos por meio de livros, no julgamento. Daniel capítulo 7, verso 9 e 10. Então, nós participaremos agora efetivamente. O apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Os santos hão de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos acaso de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes dessa vida. Então, Cristo ressuscita os mortos e leva eles para o céu, para participar da segunda fase de julgamento. O que é a segunda fase de julgamento? Ela não vai definir quem é salvo e quem é perdido, porque isso já aconteceu. Mas ela serve para tirar dúvidas nossas em relação a algumas pessoas que estarão no céu e umas pessoas que não estarão no céu. Por exemplo, tem pessoas que acham que o diabo é bom. E ela é sincera naquilo. E quando ela chegar no céu, ela vai poder ler o livro da vida dele e vai ver que Deus é justo. Chegaremos no céu e a primeira surpresa que a gente vai ter é de nós mesmos estarmos lá, né? Porque é uma bênção de Deus. Nossa, eu tão fraco estou aqui. Segunda surpresa que você vai ter é de pessoas que você pensava que ia estar lá, mas elas não estão. Sabe aqueles que eram crentes de fachada? Então você vai chegar e vai perguntar, mas cadê tal pessoa? Jesus Cristo vai te mostrar o livro e você então vai poder verificar
que o juízo de Deus foi justo, que aquela pessoa ela era justa só na aparência. E aquelas pessoas que você achava que não estariam lá e vão estar lá? Jesus Cristo então vai mostrar o livro dessas pessoas e você vai poder averiguar que o juízo de Deus foi justo, que essa pessoa se arrependeu ali no final da vida, talvez dos seus pecados, Cristo perdoou e por isso ela está ali na glória. E a segunda fase de juízo é mencionada em Apocalipse 20. Menciona a prisão de Satanás, porque ele terá que ficar na terra por 1000 anos enquanto esse juízo acontece no céu. E o verso 4 fala assim: vi também tronos, e aos que se assentaram foi dado o poder deles julgarem. E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho da palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante. Eles foram ressuscitados e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, porque é o período que vai durar essa segunda fase do juízo. Por isso está escrito nesse verso 4 que a eles foi dado o poder de julgar, confirmando as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, que nós julgaremos. Depois de nós verificarmos que o juízo de Deus foi justo, aí então a cidade santa desce, tá? Apocalipse capítulo 21, verso 2, vai mencionar isso, né? Que a cidade santa desce do céu. E Apocalipse 21, verso 10, né? Menciona também que a cidade santa descerá. Quando a cidade santa descerá, os ímpios vão ser ressuscitados e eles vão cercar a cidade para querer destruí-la. Aí então acontece o que está escrito em Apocalipse 20, verso 7 em diante. Olha só o que está escrito: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, porque ele vai poder enganar de novo. Os ímpios vão ressuscitar quando a cidade santa descer com todos os remidos, já terminado a segunda fase de juízo lá no céu. Então a cidade santa desce com os remidos e os ímpios ressuscitam para ver o que eles perderam. E aí então acontece Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Aqui se refere ao líder do mal, Satanás, que é Gog, e que vai juntar Magog, que é o seu exército, para combater contra a cidade santa. Eles vão querer invadir a cidade santa que desceu. Olha o verso 9. Esses ímpios subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e consumiu. Aí então começa o inferno. Então não tem inferno nenhum agora. A ideia lá, aqueles camaradas que contam testemunho: eu fui pro inferno, vi o diabo, vi gente queimando. Isso é mentira. O diabo tá aí, ó, fazendo um monte de desgraça. O diabo tá entrando aí nas igrejas, colocando espiritismo. O diabo tá aí, ó, nas macumbas aí, tá fazendo um monte de acidente ao redor aí, inventando drogas, levando muitos jovens à perdição. Várias pessoas aí adorando ídolos e coisas do tipo. Você vê na Índia aí mais de 300 milhões de deuses. Então, você observando esses aspectos, você começa a compreender melhor a palavra de Deus. O inferno vai acontecer no final. Como é que Deus coloca a pessoa lá no fogo eterno sem o juízo final? É nesse momento aqui que eles cercam a cidade que acontece o juízo final, que vai ser mencionado nos versos 11 até o 15 de Apocalipse 20. E desce fogo do céu e aí consome eles. Verso 10 diz que o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, porque ele não está lá. Onde estão também a besta, os falsos profetas. De dia e de noite serão atormentados. Esse fogo Arel aqui também não vai deixar esses camaradas vivos aí eternamente, não. O fogo é eterno, eles vão para o fogo eterno. O fogo é eterno, porque Deus é fogo consumidor. Mas eles não são eternos. Essa eternidade deles aqui é que nem a prisão perpétua. Ela dura enquanto a minha vida durar. Em Malaquias, capítulo 4, nós vamos ver ali a menção do inferno, do lago de fogo, que vai acontecer depois da volta de Jesus e depois do julgamento aí, do juízo, né?
Malaquias 4, verso 1 em diante diz assim: certamente aquele dia vem, e arderá como fornalha. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como restolho, serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. É a volta de Jesus. Veja lá, no versículo 1 mencionou que vai queimar e não vai ficar raiz nem ramo. Aí ele fala, mas para os salvos vai ter a salvação. Jesus vai trazer a salvação. Agora olha o verso 3. Os salvos, para os salvos, vós pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia fala que eles serão consumidos e virarão cinza. E então Deus vai fazer novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Existem vários detalhes, é muito profundo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Gostaria que vocês prestassem atenção também que essas ideias de mostrar diabo com rabinho, chifrinho, aquele negócio, isso não existe. O diabo é lindo, ele é um anjo. E ele mostra essas imagens para a gente imaginar que ele é feio. E quando ele aparecer bonito, vai enganar milhares de pessoas. Ele gosta que a gente transmita essas ideias, essa mensagem. Que você se prepare e não caia nesse engano. Os demônios em breve vão começar a aparecer como ministro de justiça, como Pedro, Paulo, né? 2 Coríntios 11:14 fala sobre isso. O próprio Satanás vai imitar a vinda de Cristo. Que nós possamos estar preparados e não sermos enganados pelo espiritismo. Quem morre não vai para o céu agora, está aguardando a ressurreição, e também não vai para o inferno ficar aguardando. Quando Cristo voltar, vai ter a ressurreição da vida e da condenação. João capítulo 5, verso 28 e 29. O texto que vocês devem decorar, Eclesiastes capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Vocês têm que ter isso na mente, dizendo que os mortos não sabem nada, não louvam ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que quando Cristo voltar, vocês estejam preparados. Esse é meu testemunho aí a respeito do espiritismo, conforme a moça me pediu.